E ainda repercutindo sobre essa notícia do crescimento da indústria, depois das surpresas causadas pelo coronavírus, passos importantes para a recuperação da economia estão acontecendo esse ano. E aqui a gente vai falar no estúdio com o secretário de Indústria, Comércio e Serviços, Adonídio Neto. Seja muito bem-vindo, secretário. Boa noite. Boa noite, agradeço ao convite de poder fazer essas explicações aqui para nossos telespectadores. Obrigado pela gentileza da entrevista. Na sexta-feira vai ser assinado um protocolo de intenções com indústrias que têm interesse de vir para Goiás. Nós sabemos que muitas indústrias têm esse interesse e eu gostaria de saber de que forma isso pode cooperar para a nossa economia e qual estratégia a Secretaria do Senhor tem usado para poder atrair essa indústria. Bom, nós tivemos aí, a reportagem mostrou, nós temos em 2020 o maior crescimento industrial do país. Enquanto o Brasil todo diminuiu quase 8% do setor industrial, nós fazemos parte de um seleto grupo de 3 estados que conseguiu ficar com números positivos e a gente lidera com 2,5%, comparando janeiro a setembro, que é o último mês divulgado pelo IBGE. Mas esse número tende a crescer, para você ter uma ideia, em setembro, comparado com setembro do ano passado, a gente cresceu 5,3%. A gente está deslocando um pouco da crise econômica decorrente da crise sanitária e com grandes promessas desse número perpetuar por alguns períodos, fazendo que a gente aumente o emprego e renda aqui no estado. A gente vem trabalhando desde o ano passado, com orientação do nosso governador, na facilitação de negócios aqui no estado de Goiás. A gente trabalha convidando empresas, como foi falado aí na reportagem, que estão em outros estados, a montar uma filial aqui em Goiás, talvez até transferir a sua unidade para cá. E todas as secretarias do governo têm contribuído com isso. São incentivos fiscais, desburocratizados, é o licenciamento ambiental que ficou desburocratizado, recuperação das rodovias do estado, da infraestrutura, tudo isso facilita o nosso trabalho de atração de investimentos nessa conversa com os empresários de abrirem aqui em Goiás. Nós estamos sendo um expoente, né, indo na contramão do Brasil, isso é muito importante para a gente gerar emprego e renda aqui em nosso estado. Secretário, obrigada pela participação, uma boa noite para o senhor. Na rede social, no Instagram, @TV Brasil Central, a gente abriu uma caixa de perguntas. Você aí de casa ainda dá tempo de participar, manda a sua mensagem com a pergunta que a gente vai fazer agora para o secretário. Inclusive, a gente já tem uma aqui que chegou do Josiel MF. A gente ainda não passou o período de pandemia, a pandemia ainda está vigente, o coronavírus ainda é realidade, ainda não temos a vacina, mas a pergunta do Josiel é como que o senhor imagina que a indústria e o comércio vão conseguir retomar as atividades 100% depois que acabar a pandemia? Josiel, muito boa a sua pergunta. A gente tem conseguido manter alguns setores da economia, principalmente os setores mais essenciais à vida humana, como o farmacoquímico, de alimentos. Outros setores vêm recuperando muito rapidamente, como o de construção civil, mas nós temos, tanto na indústria quanto no comércio, alguns setores que ainda sofrem com o momento que estamos vivendo na pandemia. O setor de confecções, o setor de sapatos, esses sofrem muito, porque a população está saindo menos de casa e está comprando menos. Então, o setor de confecção, desde a indústria, do comércio, vem sofrendo bastante, assim como o setor hoteleiro, os setores de bares e restaurantes. E para cada um desses setores, a gente está traçando, já vem traçando desde o dia 15 de março, quando foi declarada a pandemia e o governador decidiu por reestruturar o sistema hospitalar. A gente vem tratando esses setores, implementando o capital de giro emergencial para que eles possam sobreviver esse momento de pandemia, trabalhando com inovação, até aqueles que nunca faziam teleentregas, poder fazer teleentregas, melhorar o ambiente de negócio, para que eles sobrevivam até o final desse momento, até a chegada da vacina, e a gente possa rapidamente, em todos os setores, fazer com que eles retomem as atividades, melhorando esse número que você apresentou de 2,5%. Se não fosse a pandemia, certamente a gente estaria na casa de 5%, 6% de crescimento da indústria aqui no estado de Goiás. Em sombra de dúvida, secretário, mais perguntas daqueles que nos acompanham. O Josiel está perguntando como o senhor imagina que a indústria e o comércio possam conseguir... Essa eu acabei de fazer, a próxima. Mariane, exato. Como a sua secretaria está trabalhando junto à Secretaria da Retomada para ajudar os setores?
Existe uma parceria, secretário, com a Secretaria da Retomada? Nós somos uma série de secretarias que trabalha muito em conjunto. Esse evento que você falou na sexta-feira é um evento conjunto de várias secretarias. Nós temos a Secretaria da Retomada, que a gente começou desde a criação dessa secretaria. Nós temos a missão conjunta, por exemplo, quando a gente traz uma indústria dessa para Goiás, uma indústria que gera 300, 400 empregos, não adianta trazer essa indústria, do ponto de vista do emprego, principalmente, trazer essa indústria se vir todo mundo de fora trabalhar aqui. Então, a Secretaria da Retomada está fazendo um levantamento com todas essas indústrias que estão vindo para Goiás, para fazer cursos de capacitação voltados para a necessidade dessa empresa, para que a gente dê qualificação profissional para os goianos poderem trabalhar nessas empresas, diminuindo o nosso déficit de emprego aqui no Estado. E assim como a gente está fazendo isso com a Retomada, estamos fazendo com a Secretaria de Agricultura, para aproveitar o excedente de produção que temos aqui, com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, para levar inovação em todas as indústrias, no comércio aqui do Estado de Goiás. E todas as secretarias do governo estão trabalhando em conjunto nesse momento. Eu já quero até complementar a pergunta da Mariane, perguntando o seguinte: tem muitos empresários que talvez tenham interesse em trazer, né, a sua indústria para cá, para Goiás. Como é que eles podem ter esse contato mais próximo e facilitar esse trâmite, essa negociação com o Estado? Bom, tanto as empresas que aqui já estão, inclusive, que estão passando por dificuldades, ou aquela que quer fazer uma ampliação, ou mesmo alguém que queira montar uma empresa aqui no Estado de Goiás, pode encontrar a nossa secretaria nas redes sociais, Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, ou pelo site SIC, de Secretaria de Indústria e Comércio.gov.br. Lá vai ter todos os nossos contatos. No próprio site já tem alguns materiais, mas entra em contato com os setores, se for, por exemplo, um novo investimento, com a Subsecretaria de Atração de Investimentos, que vai explicar tudo sobre os benefícios fiscais, sobre o crédito facilitado, sobre como conseguir uma área no distrito industrial, sobre como os processos burocráticos aqui dentro do Estado. Tudo isso tem uma equipe totalmente técnica e especializada para prestar essas informações. Secretário, só para complementar e para a gente finalizar também, esses contatos também servem para micro e pequenos empreendedores. A gente está falando de grandes empresas, indústrias para virem para o nosso estado, mas a gente sabe da importância de micro e pequenos empreendedores também para geração de emprego e renda, né? Sim, vale para todos, inclusive para o micro e pequeno empresário. Nós estamos com 2 programas muito fortes para os micro e pequenos empresários, que um é o crédito para o microempreendedor, através da Goiás Fomento ou do FCO, inclusive em conjunto com a Secretaria da Retomada, e também estamos com um Plano Nacional da Cultura Exportadora para ensinar esse microempresário a exportar e ganhar o mundo com seus produtos. A gente tem um slogan: produz em reais e venda em dólar, que é o melhor negócio que está tendo hoje. Maravilha, como é que é, secretário? Produz em reais e venda em dólar. Maravilha. Tá aí, e eu quero que, por favor, o Júnior e o Douglas coloquem de novo na tela o site que o secretário falou. Então, você pode anotar ali, você vai ter mais informações, certo, secretário? Certo. Então, tá aí, sic.gov.br. Quero agradecer ao secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Adonídio Neto Vieira. Muito obrigado pela gentileza da entrevista e as informações, secretário. Eu que agradeço a oportunidade. Deixo aqui um abraço à TBC e também a todos os empresários. Podem nos procurar, que estamos prontos para atendê-los. Obrigado, boa noite. Obrigada, secretário. Boa noite.